tem um caso aí na literatura onde, assim, o rapaz, a partir do casamento, começa a ter umas crises horríveis de enxaqueca, de mal-estar. Vai ao médico e ninguém consegue descobrir. Só depois que casou? Só depois que casou. Ninguém consegue descobrir. Aí, no trabalho espiritual, vem a resposta. Ele teve um caso com uma moça e ela engravidou. Ele abandonou ela com um neném novo e se casou com outra. Isso em outra vida? Nessa vida, nessa vida, a mesma vida. Tá. Quando ela fica sabendo do casamento, ela chora e sofre muito. Ela não, olha que interessante, ela não desejava o mal dele, mas ela fica com aquela ideia de lembrar o tempo que eles eram felizes, quando ele a amava, quando ele fez promessas que ele ia ficar com ela para sempre. E aí ela olha para aquele filho e chora e sofre e se lamenta. Então, todas as vezes que ela se lembrava e se lamentava, ele tinha crise lá. Mesmo inconscientemente, ela não estava desejando o mal, mas a ideia fixa naqueles momentos que eles viveram causava nele aquele mal-estar. E eles nem estavam mais juntos, não próximos? Estavam, ele estava com a esposa. Outra vida. Na mesma vida, na eu digo mesma assim, vida, isso. Já mudou o destino ali. Então, é feito um trabalho pela espiritualidade. Aí, em desdobramento, eles vêm, conversam com ela espírito, o mentor se aproxima, e todas as vezes que ela entra nesses pensamentos mórbidos, do tempo que eu era feliz, hoje eu não sou mais feliz, para ela mudar para um pensamento otimista. Eu ainda sou jovem, quem sabe eu consigo achar alguém que me faça feliz. Ou posso ser feliz sozinha, né? Não preciso de alguém. Plantam, né, os espíritos do bem na mente dela, que essa criança lhe traria muita felicidade no futuro, e ela aos pouquinhos consegue ir saindo dessa faixa vibratória e o rapaz lá melhora. Olha que interessante. Então nós podemos obsediar alguém encarnado dessa forma, ou através do nosso amor muito possessivo. Um marido extremamente, ou uma esposa extremamente ciumento, é meu, é meu, é meu. Uma mãe que não permite que o filho se liberte e possa seguir o seu caminho, é um obsessor. E também não há injustiça nesse caso, né? Porque aquele que saiu e tá sofrendo de enxaqueca ali, né? Claro! Ele tem a sua, né? Sim! Ele teve sua participação em não ter cumprido, talvez, o promessa. Nem entramos no mérito, né, porque ele abandonou uma criança sem o amparo, né? E ele feriu o coraçãozinho dela, né? Então, talvez a até lei no plano, é justa. Talvez até no plano espiritual já tinham se programado em receber, né? Ou não, ou não. O casal receber aquele filho e ele também saiu de perto dele, né? Porque olha, é uma coisa interessante, sabe? É que nós temos a ideia de que a gente veio no mundo para casar com fulano e fazer profissão X. Não é tão fechado assim. Não, de forma nenhuma. É interessante isso. É delineado um planejamento das coisas mais importantes que nós teremos que fazer em nossa vida. Porém, como será feito é que o nosso livre-arbítrio irá interferir. Então, citando de uma forma muito simples, você precisa ir a São Paulo. O seu objetivo é chegar a São Paulo. Então, você pode pegar a Imigrantes, pegar a Anchieta. Mas se você for meio confuso, você vai lá por Peruíbe, sobe toda aquela serra e pega a Regis Bittencourt. Isso. Depende de você. Você pega a melhor estrada que é Imigrantes ou a Regis, que vai te levar muitos, né, quilômetros. Tenta fugir de um pedágio, né? Que ninguém é de ferro, né? Isso, não é? Mas você tem que chegar a São Paulo. E como você vai chegar?
A escolha é O sua. objetivo final é o que... Isso. Então, no caso, às vezes o casal programa assim, vamos nos reencontrar, vamos ter um filho. Mas às vezes nós nos deixamos levar pela luxúria, pela, né, atração sexual, né? E acabamos engravidando, né? Ou ficando Certo. grávida, não importa, né? Certo. Tendo um filho. Não necessariamente foi programado. Não necessariamente foi programado. E aí, como é que faz? Gente, entrou uma criança na história, a responsabilidade mudou. Você estava programado para casar com a Maria, mas você engravidou a Francisca, filho, Maria vai te esperar para casar com você na outra vida. Você vai ter que ficar com a Francisca por causa daquela criança. É o Tem um ter mais livro, frágil, né? tem Ali um que livro. necessita. Ai, meu Deus, eu não me lembro o nome do autor. Ele é até engraçado nas suas colocações. Se eu me lembrar, eu falo. Chama-se O Plano B. É. Olha que história interessante. A moça foi estuprada. Estuprada. E aí, no primeiro momento, ela fica apavorada porque a criança vinga. Ela tenta o aborto, depois ela não aborta. Resumindo a história, depois vem a história do passado, fica comprovado que ela foi um estuprador, Olha. certo? E que aquela criança era a redenção. E ele é simplesmente a fortaleza dela na velhice. E tem um outro caso onde o casal se programa para reencarnar e ambos seguirem a carreira da medicina para se tornarem benfeitores. Porém, ele reencarna numa família pobre, onde ele vai estudar com muito sacrifício, e ela numa família de posses, onde tudo é fácil. Ambos entram na faculdade de medicina, mas ela com 17 para 18 anos, engravida do namorado. Antes de vir a conhecer aquele que seria o seu futuro marido na programação reencarnatória. E aí, plano B. Que interessante. Ela casa com o marido. Com o namorado lá da juventude. Não é feliz. Mas tem o filho. Mas tem o filho. E depois de muito tempo, a vida vai se encarregando. O esposo fica muito doente, vem a ser tratado por quem? Pelo médico que era o parceiro da vida dela. Mas ele tem um grau de evolução muito grande, embora o marido esteja numa doença gravíssima, ele tem aquela atração por ela, mas aquela atração de espírito já combinado antecipadamente. Mas ele não se deixa levar enquanto ela é casada. E aí é onde tem aqueles, amor à primeira vista. Isso, não é a não primeira. É amor, é uma simpatia de espírito. E também não é a primeira, né? Não é a primeira. Não, olha que interessante. A história é linda, porque aí o que acontece, depois que ela fica viúva, aí sim eles se aproximam e conseguem, então, aquela união que era para ter sido há bem mais tempo, mas porque a escolha dela... A gente sempre tem um livre-arbítrio, né? Sempre tem um livre-arbítrio. Olha, mas não é maravilhoso isso? Lindo, lindo. Essa história se me comoveu, eu nunca esqueci. Falei, puxa vida, então, por que a gente conta isso? Para que as pessoas não se culpem. Os nossos momentos de invigilância poderão sim nos trazer certas mudanças na trajetória reencarnacionista, né? Reencarnatória nossa. Porém, nem tudo está perdido. E se a gente observa que errou no passado, basta recalcular daqui em diante, né? Isso. Alguém que eu estava assistindo esses dias no YouTube cita essa frase do Chico, que eu achei linda. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos, a partir de agora, alterar o nosso futuro.